Estamos de volta com outros elementos e hoje a gente está falando sobre misticismo. Mas se você tem alguma sugestão de pauta ou crítica ao nosso programa, envie para o nosso e-mail, outroselementos@gmail.com. Se você quer assistir esse programa novamente ou assistir algum que já passou, acesse o nosso blog, www.outroselementos.blogspot.com. Anastácia estava falando sobre o John Lennon, sobre a questão do número 6. Conclua rapidinho, só para a gente chamar o elemento surpresa. Não, o que eu quero dizer assim, que nossa vida, querendo ou não, ela se orienta para essa energia. Então, sobre o John Lennon, como ele era 6, como ele procurou realmente mostrar ao mundo para altos ideais, que o mundo poderia ser melhor. Porque o 6 sempre quer melhorar, sempre quer a coisa mais perfeita. Então, o 6 está ali para dizer assim, vamos povo, vamos melhorar essa coisa, senão o mundo poderia se acomodar. Jesus tinha todos os números na sua perfeição. Então, no sentido assim, como contraponto, as pessoas também geralmente não gostam muito, têm uma dificuldade de se aceitar, porque também tem o padrão da perfeição, se comparam e não se acham nunca perfeitos, então estão sempre buscando se aperfeiçoar e eles acabam se tornando bons naquilo que fazem, porque acham que o seu trabalho nunca está bom que chega, né? Então, como contraponto, teríamos John Lennon, que Michael Jackson, que nunca estava satisfeito, que também era 6, o número dele era 42, 6. E se acabou por causa disso. Então, assim, justamente eu gostaria de trazer esses dois pontos diferenciais. O mesmo número pode fazer com que você traga uma coisa maravilhosa ao mundo e o mesmo número pode destruir você quando você não se trabalha. Então, o que é um 6? Quando faz essa diferença você realmente conhecer, para que então saber que eu sou esse número? Então, o 6, geralmente, ele tem que saber que ele está sendo geralmente exigente demais em relação às coisas, aos outros, que ele critica muito, que ele tem que se autopoliciar nisso, que a verdadeira perfeição é a perfeição do amor e que ele precisa começar, em primeiro lugar, a aceitar os outros. Curiosidade, rapidinha. Como eles são. Tem números antagônicos, no caso, o 6 é a perfeição, no caso, o oposto 6 seria algum outro número, ou eles não funcionam assim? Por exemplo, dois números bem antagônicos é o 3 e o 7. Então, por exemplo, quando pessoas muito características de 3, muito características de 7 vão se juntar, geralmente não dá uma afinidade muito grande, porque o 7 é mais o silêncio, ele gosta mais de estar na dele, em casa, lendo, e o 3 é da badalação, da festa, né? Então, Dieguinho 3. Dieguinho ali, ó, só no pandeirão. Não, mas ele é 3 e 5, aí junta a fome com a vontade de comer, ele é 32 e 5. Os números são de 1 a 10, né? Existe o número de 1 a 9, na verdade, né? Porque o 1 é o número do Criador. Tanto assim que não existe nem o número sem 1. Se existe o 6, é porque existe o 5 mais 1. Assim como não existe nada nesse universo sem o Criador. Tudo começa de alguma coisa, né? Tudo começa com o átomo inicial do Big Bang, né? Ou então o Criador. Então, o número 1 é o número de Deus. Por isso ele é o Sol, representa também o Sol, né? Agora, tem a numerologia relacionada com o tarô. Então, o tarô, ele também vai adiante. Por exemplo, um 4 que vem de um 13, ele vai lembrar a carta da morte. E isso é muito forte na prática. Que morte? Nós nos assustamos, a morte nos assusta. Mas é a morte no sentido assim de morrer para algo, para fazer algo novo, abandonar uma coisa que você já não é mais para você. Às vezes é um casamento que não dá mais e tu fica muito tempo no 12. 12 é o enforcado, o cara fica enforcado, de perna para cima, vou, não vou, até que ele aceita morrer. Ou seja, qualquer situação que ele precisa, está na hora, ou a profissão que ele tenha que trocar, ele fica insistindo, porque eu já conquistei isso, porque eu já fiz agora a faculdade, eu não gosto disso, não é bom, mas eu não quero. Então, quando ele aceita a mudança, a vida melhora. Bom, a gente vai ter que ver o elemento surpresa agora, porque senão a gente vai ficar sem tempo de terminar o programa. Vamos lá ver o que aconteceu. Como hoje a gente está falando sobre coisas místicas, eu estou aqui com o professor Everton para conversar um pouquinho com ele. Professor, qual é a diferença entre astronomia e astrologia? Astronomia é a parte da física que hoje em dia usa equipamentos sofisticados, telescópios de última geração, para estudar as condições assim físicas e químicas e também biológicas
em planetas extraterrestres, em estrelas, superfície de estrelas, outras galáxias, e aborda as questões assim como a origem do universo. Né? A astrologia, ela é, digamos, uma prática assim cultural que iniciou assim na Mesopotâmia, iniciou também no Império Persa, mais ou menos 2.000, 3.000 antes de Cristo, e que procurava assim obter resposta nos astros, no movimento dos astros, sobre as situações assim que abalavam o cotidiano social da época. A astronomia, ela tem participado na vida assim das pessoas de uma forma indireta. Por exemplo, o advento das câmaras de filmagem, como essa câmera que está produzindo o programa hoje, o advento da eletrônica também, teve muito respaldo no desenvolvimento de equipamentos específicos para estudar o universo. O próprio videocassete e o DVD são exemplos assim de uma corrida aeroespacial da década de 60 que culminou com produtos assim que hoje em dia estão dentro das casas das pessoas. A astrologia é uma prática cultural, quer dizer, ela é uma prática que não é ciência, ela não tem um método científico associado, mas as pessoas procuram, de uma maneira geral, a astrologia, como outras doutrinas, outras religiões, outras crenças, para responder às perguntas do dia a dia delas. Vale lembrar, por exemplo, que a astrologia, ela era uma prática assim, sacerdotal de grande importância, né, apenas inferior ao rei ou imperador assim, do lugar. Né? No caso da Mesopotâmia, inferior ao rei apenas. E os sacerdotes egípcios, por exemplo, tinham um status assim, comparáveis aos faraós. Né, porque alegavam que poderiam prever o futuro através da leitura dos astros, assim, né, numa sociedade assim que adorava o sol e as estrelas como entidades divindades. Né. O que a gente tem hoje é assim, a pessoa ela tem a liberdade assim de escolher a prática assim que ela deseja. Então tem gente, por exemplo, que consulta o horóscopo assim antes de sair de casa. Mas sob o ponto de vista da ciência formal, né, isso é uma prática individual. A ciência formal não dá nenhum respaldo para isso. Tanto que se a gente estudar os movimentos dos astros, que é a básica premissa da astrologia, que é tentar comparar os ciclos do homem com os ciclos dos astros, o que a gente vai enxergar é que isso era uma prática assim, que simplesmente com o advento da meteorologia e com o advento assim dos calendários, né, as pessoas já puderam organizar plantio, prever, por exemplo, atividades mais cíclicas assim, não sob o ponto de vista de enxergar os astros como eles são, mas sim de usar calendários assim que foram desenvolvidos, né, como medida de tempo. Então, a astrologia ela ficou a caráter secundário, né, nesse aspecto de prever, por exemplo, safras, colheitas e coisa parecida, com o advento dos calendários também, né. Ninguém, por exemplo, nenhum engenheiro agrônomo vai usar astrologia hoje para prever qual é a melhor época, né, de plantar soja, por exemplo. Existem outros métodos bem mais modernos, né, sobre isso. Então, a astrologia hoje ela é relegada assim como uma atividade mística. As pessoas acreditam porque gostam, né, e não porque tem assim uma utilidade assim na prática, assim como era, por exemplo, no ano 2500, 3000 a.C., onde as tecnologias não existiam, basicamente. É uma sociedade puramente mística. Obrigada, professor. Voltamos ao estúdio.